Salve, salve, querido estudante, professor Joãozinho na área. Vamos que vamos agora com a parte 2 da introdução à eletrodinâmica. Agora a gente tem que falar então da intensidade da corrente elétrica. Para isso, primeiro aqui tem uma figura representativa de um fio condutor de eletricidade. E é o seguinte, esses aqui em amarelinho são os elétrons. E eu peguei um pedaço desse fio e também coloquei aqui uma ilustração representativa de uma seção transversal. O que isso significa? Uma área delimitada numa porção desse fio. E a ideia da intensidade da corrente elétrica é a gente, de certa maneira, pegar, verificar, analisar a rapidez de quantas partículas, de quantos elétrons estão passando nessa área por unidade de tempo. Vou repetir a ideia. A intensidade da corrente elétrica é você verificar, calcular o quanto de cargas estão passando por essa seção transversal ao longo do tempo. Por isso que a gente vai definir a corrente dessa maneira aqui. A corrente ela vai ser definida como sendo a razão, vou colocar em módulo, tá? A razão da quantidade de carga por unidade de tempo, que vão passar aqui por essa seção. É como se fosse um fluxo, gente. Você está aí agora na janela da sua casa, do seu apartamento, coloca o focinho para fora e começa a contar quantos carros passam por segundo no ponto onde você se encontra aí da sua janela. Aí você calcula, dá uma contagem regressiva lá e verifica que tem 10 carros passando por segundo nesse ponto que você se encontra. Isso significa que não tem congestionamento, Os carros estão muito rápidos, tem bastante carros passando. Agora, se você conta que tem um carro a cada uma hora passando nesse ponto, nossa, tá um grande congestionamento ali, certo? A ideia é semelhante aqui, é a gente contar quantas cargas estão passando por essa determinada secção, tá bom? Então a gente pode contar assim, são 5 microcoulombs por 1 segundo, e essa vai ser a resposta, tá bom? Então assim, um exemplo, do que eu acabei de falar aqui, exemplo. Você vai pegar ali 5 microcoulombs, dividir por 1 segundo, e aí você tem que 5 microcoulombs por segundo passam nessa seção transversal, tá bom? Mas aí, para a gente ter uma ideia melhor dessas unidades, a gente tem que fazer o seguinte, verificar a unidade de carga, lembrar que é o coulomb, a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo, e assim nós temos a unidade coulomb por segundo, que no SI, unidade no SI, ela vai ser chamada de ampere. Então, coulomb por segundo é a mesma coisa que o tal do ampere, que é representado pela letra maiúscula Azão, tá bom? E esse ampere aqui ele já vi escrito de várias maneiras, com um acento ao contrário para cá, um acento circunflexo para lá, então vou escrever assim mesmo. Só que o interessante é que esse ampere aqui, apesar de ser um cientista, na ABNT a gente verifica que o A ele tem que ser minúsculo mesmo, porque a gente está nomeando uma unidade, não o nome do cientista, não é um nome próprio, tá bom? E aí eu quero que você lembre aqui de uma coisa muito interessante que a gente viu lá em eletrostática ainda, que é o valor em módulo dessa quantidade de carga excessiva, dada pelo número de portadores de carga elétrica vezes a carga elementar. Lembrando que essa carga elementar ela tem um valor aproximadamente de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então é uma tradução de uma unidade para outra. Uma carga elementar tem aproximadamente esse tanto aqui de coulomb, É uma conversão aqui de unidade. Só que se a gente juntar essa informação com essa aqui que a gente acabou de verificar, da intensidade média da corrente elétrica, nós vamos ter que a intensidade média ela pode ser calculada também através do número N de portadores de carga vezes a carga elementar ao longo do tempo, tudo bem?
Você pode também representar esse N aqui, ó, por um módulo também, né? Enfim, fica a seu critério, mas essa aqui é uma outra equação muito importante também de você ter em mente. Uma definição mais formal com relação ao a gente saber se tem corrente ou não sendo estabelecida é essa aqui que eu trouxe para vocês, tá? Isso aqui é uma figura que, nessa primeira figura, ela representa o seguinte: são portadores de carga elétrica que estão se movimentando aleatoriamente. Então, coloquei aqui, ó, um movimento aleatório desses portadores de carga. Ou seja, eles estão somente sucessivos à agitação térmica deles. Só que a partir do momento que eu coloco uma DDP, uma diferença de potencial, estabelece-se ali um campo elétrico. E esse campo elétrico vai acelerar as partículas, os portadores de carga, fazendo assim, criando assim a corrente elétrica. Bom, só que para uma definição mais formal, como eu estava te falando, a gente pode delimitar uma certa área aqui, ó, que eu estou representando num quadradinho, né, numa perspectiva, numa visão perspectiva, por A em preto. E nesse quadradinho que está delimitando uma área, a gente calcularia o quanto de portadores está passando para um lado de maneira ordenada, de maneira preferenciada e compararia com aqueles que não estão passando por essa área de maneira preferenciada. Se o número de portadores que estão passando por essa área delimitada de maneira preferenciada for maior do que o número de portadores que estão passando por ela aleatoriamente, isso significa que nós temos uma corrente elétrica. Agora, se esse número aqui de portadores que estiverem passando de maneira preferenciada for menor do que o número de portadores que estão passando de maneira preferenciada, aí nós não temos a corrente elétrica. Essa é uma definição mais formal, tá bom? Bom, seguindo, você pode se perguntar: mas Joãozinho, e se tivermos portadores de carga, tanto positivo quanto negativo, deixa eu colocar aqui, pronto, negativo, ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, para ilustrar isso, eu coloquei aqui um desenho onde nós temos um gerador, uma pilha com polo positivo e polo negativo, está conectado a dois fios condutores e aqui nós temos um cano de vidro que dentro dele tem uma solução aquosa de NaCl. A gente já conhece o famigerado NaCl, sal de cozinha, né? Uma solução aquosa. Aqui são discos metálicos para que haja a atração das partículas, dos portadores de carga que vão ficar aqui nessa solução, né? Seriam aquelas placas planas e paralelas, tá? Só que aqui está numa maneira circular, por isso um disco metálico. Bom, o sentido convencional da corrente elétrica a gente já sabe, é do positivo para o negativo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: numa solução aquosa, de novo, a gente vai ter ali, ó, o Na, que é uma partícula positiva, um cátion, na verdade, e também vamos ter Cl-, né, um ânion, uma partícula negativa. Bom, esse positivo aqui do gerador vai fazer com que essa placa, esse disco, fique positivamente carregado. E a parte negativa aqui do gerador vai fazer com que essa parte aqui do disco seja negativamente carregada. Isso significa que o cloro, o ânion de cloro vai ser atraído por essa placa aqui positiva. E que o sódio positivo, né, o cátion do sódio, vai ser atraído por essa placa negativa. E ambos podem passar por essa seção transversal que a gente delimitou aqui no início também para compreender a intensidade da corrente elétrica, né? E a gente pode se perguntar: caramba, mas eu vou contar quantos cloros vão para lá ou quantos sódios vão para lá? A resposta é os dois. Então você vai fazer que a quantidade de carga elétrica em módulo, né, é igual à soma das duas quantidades de cargas elétricas, tanto do sódio, que é o positivo nesse caso, quanto do cloro, que é o negativo neste caso. E aí repete a mesma ideia de que a intensidade média é a razão da quantidade de carga elétrica, botei em módulo, né, por tempo, ao longo do tempo, tá bom? Essa é a intensidade média. Beleza, então vamos adiante. E agora a gente vai dar uma olhadinha em vários elementos de um circuito elétrico.
Preste atenção que de novo vai vir muita informação. E olha que a gente só está na introdução, mas eu estou indo passo a passo, devagarzinho, para que você entenda de fato logo essa matéria que é muito importante em termos de vestibular, tá bom? Bom, um circuito elétrico é constituído por essa cara aqui, né? Nós temos de novo lá o gerador que vai alimentar o circuito, né? Ele vai ser responsável por criar DDP, a diferença de potencial, daí dá a possibilidade de gerar um campo elétrico, o campo elétrico qual acelera os portadores de carga, acelera os elétrons, e os elétrons em movimento preferencial constituem então uma corrente elétrica. E sempre no circuito nós vamos ter algum dispositivo elétrico que está sendo representado aqui, ó, por essa figura um pouquinho maior aqui, tá bom? Bom, o circuito elétrico, muitos autores gostam de diferenciar, né, o circuito elétrico em um circuito externo e um circuito interno. O circuito externo seria composto por essa partezinha aqui, ó, deixa eu destacar para vocês, né? O circuito externo seria tudo isso aqui, ó. Tudo do circuito, tirando a parte ali do gerador. O circuito externo seria tudo isso aqui que eu vou representar pela letra I maiúsculo, tá? O circuito interno seria representado ali, ó, dentro do gerador, né? Uma coisa que a gente vê mais especificamente lá em geradores reais, que aí a gente vai falar de algumas características novas também, tá bom? Mas por enquanto o circuito externo seria tudo isso aqui, o circuito interno aqui, beleza? Do gerador. Passando adiante, tudo isso vai formar o circuito elétrico, né? Passando adiante, a gente pode analisar o comportamento dessa corrente elétrica num circuito elétrico, porque você já se deparou com algumas grandezas físicas que ela ora tem valores constantes, como por exemplo a velocidade média num MRU, num movimento retilíneo uniforme, mas você também já se deparou com a mesma grandeza física ganhando ou perdendo valores, né, variando os seus valores ao longo do tempo. A velocidade ela pode ter o seu valor variado, por exemplo, um movimento retilíneo uniformemente variado, um MOVE, né? Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa corrente elétrica ela pode ter o seu valor algébrico diferenciado, ela pode ter o seu valor algébrico alterado. E aí a gente pode fazer um gráfico para analisar o comportamento dessa corrente. Então seria um gráfico da corrente ao longo do tempo, para a gente analisar se ela está aumentando, diminuindo, mantendo-se constante ao longo do tempo. Coloquei um gráfico aqui genérico, apenas para te lembrar que daquele macetezinho, né, que quando a gente representa um gráfico e a gente escreve I por T, a gente tem que tentar verificar se esse I por T, que lembra muito uma multiplicação, é só uma representação, gente, mas que lembra muito uma multiplicação, se ele de fato nos dá alguma coisa. Só que a gente viu que a intensidade média ela é dada por Q sobre T, ou seja, o Q é a mesma coisa do produto por intervalo de tempo. Então, o produto I pela variação do tempo, de fato, nos fornece uma grandeza física chamada quantidade de carga. Então, a área delimitada pela curva, né, abaixo da curva, no gráfico I por T, vai nos fornecer o valor algébrico, numericamente igual à quantidade de carga elétrica, tá bom? Vou até escrever aqui, ó, quantidade de carga elétrica, para você não se confundir e lembrar disso. Quantidade de carga elétrica. Show de bola? Essa é uma propriedade importante. Você consegue resolucionar muitos exercícios apenas lembrando dessa propriedade, tá bom? E aí, a gente consegue então fazer classificação de correntes elétricas quanto à forma desse gráfico, porque essa curva aqui que eu coloquei é genérica. Tá? Uma curva qualquer que calcular a área desse pedacinho aqui, ó, que não é um quadrado, não é um retângulo, não é um triângulo, não é um trapézio, não é uma figura geométrica conhecida da geometria plana, fica difícil, né, fazer esse exercício, fazer esse cálculo. A gente precisaria de recursos matemáticos mais evoluídos, como o cálculo diferencial integral, que a gente não vê no ensino médio, né?
Então vão ter que aparecer algumas figuras mais bonitinhas. E assim a gente também consegue classificar as correntes elétricas quanto a esse formato. São 3 classificações muito importantes e muito interessantes. Vem comigo, né? Então, quando a gente passa a classificar, a gente tem que ter a noção, a ideia de que em um sentido a corrente ela vai ter um valor. No sentido contrário, ela vai ter o sinal contrário. Então, por exemplo, se eu estou adotando para lá positivo, a corrente vai ter o seu valor algébrico positivo. Mas se eu adotei positivo para a direita, então significa que tudo está indo para a esquerda, tem o seu valor negativo. O valor algébrico da corrente seria negativo, beleza? A gente tem que ter essa noção, já que a gente quer classificar as correntes elétricas quanto a esses formatos. É que nem na velocidade, gente. Quando você tinha uma velocidade para cá positiva, se ela iria para lá, a velocidade ficaria negativa. E a gente analisava isso no gráfico V por T também. Tenha isso em mente, é sempre semelhante, tá bom? As ideias. Então, a primeira classificação que a gente tem é quando é uma corrente contínua e constante. O que isso significa? Ela mantém a intensidade e o sentido constante. Ó, intensidade e sentido constantes. Graficamente, a gente representa isso por uma reta horizontal paralela ao eixo horizontal, paralela ao eixo do tempo, porque tanto o sentido quanto a intensidade estão constantes. É a mesma ideia da velocidade constante. Era uma reta assim também paralela ao eixo do tempo, né? Exemplos de onde a gente encontra uma corrente desse tipo, contínua e constante, né? Numa lanterna. A lanterna ela tem lá 2 pilhas, 3 pilhas, né, associadas lá de alguma maneira, que a gente ainda vai ver isso em geradores. E nessa associação ali constitui-se uma corrente contínua e constante, que aí permite, né, acender ali a lanterna nessa associação, tá bom? Aqui a gente encontra esse tipo de corrente. Um outro exemplo, uma outra aplicação é aqui onde você, por exemplo, carrega o seu dispositivo, o seu smartphone, numa tomada, né? Toma cuidado, porque aqui na tomada, olha o destaque que eu vou fazer, aqui na tomada não é a corrente contínua e constante. A corrente contínua e constante é aqui, ó, é aqui no fio, né? Na fonte onde você liga na tomada até o seu smartphone. Aqui que fica a corrente contínua e constante, tá bom? De fato, nós vamos verificar já que bem aqui, gente, bem aqui, ó, nesse dispositivo, onde geralmente nós temos ali a fonte do carregador, né? Ó, fonte do carregador, não é verdade? Ali nós vamos ter um dispositivo eletrônico que vai fazer a conversão dessa corrente aqui, que não é contínua e constante, que vem lá da instalação elétrica da sua residência, para uma corrente contínua e constante. Já vamos ver isso já. Vem comigo, que agora nós temos mais uma classificação, que seria a corrente contínua e pulsante. É exatamente essa corrente aqui, contínua e pulsante, que a gente vai falar agora e vai interligar com a outra ideia. A corrente contínua e pulsante, ela teria então como característica a intensidade oscilar entre máximos e mínimos, só que mantendo o seu sentido. Aqui, ó, vou te dar um exemplo de gráfico, né, de como isso ficaria. Tá vendo que ela vai de um valor mínimo, que seria o zero, aqui, ó, o zero dessa intensidade, aí vai até um valor máximo. Depois ela volta até o valor mínimo, que é zero. Depois ela volta para o valor máximo e volta para zero, que é o mínimo. Volta para o máximo de novo e ela fica oscilando o tempo todo assim, só que num sentido exclusivo, num sentido preferencial. Outro gráfico, outra representação que poderia ser feita é essa aqui, ó. Vai para um valor máximo, depois vai para um valor mínimo, constante, né? Ó, vai para um valor máximo, depois para um valor mínimo. E, gente, isso aqui a gente encontra em circuitos retificadores. O que isso significa, né? Primeiro, a constituição deles é feita por um tal de diodo retificador. O diodo a gente não estuda muito a fundo no ensino médio, né, no vestibular, mas o diodo ele é um dispositivo que ele é representado assim, ó, por um triângulozinho. E nesse triângulozinho ele significa que a corrente ela ao passar por um diodo ela só vai ficar com um sentido de fluxo, ela passa a ter um sentido apenas.
O diodo ele permite, ele faz isso. A função do diodo é fazer com que a corrente adote apenas um sentido, tá bom? Uma aplicação disso foi, como eu falei, as fontes de alimentação. As fontes de alimentação fazem a conversão de uma corrente que não é contínua para uma corrente que é contínua. Foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Uma fonte do teu carregador, que é uma fonte de alimentação, faz esse trabalho. Aqui dentro ali, ó, da fonte, né, que é aquela coisinha, aquele caixote, né, um pouquinho maior, aquela fonte ali dentro da fonte tem um retificador, um circuitozinho retificador, que é esse aparelhozinho aqui pequenininho, tá? Esse circuito retificador é que faz essa conversão. Olha que legal, olha que interessante, né? Bom, para finalizar, nós temos as correntes alternantes ou as correntes alternadas. Elas se caracterizam por ter a intensidade oscilando de novo entre um máximo e um mínimo, só que agora o sentido vai inverter e não inverte de qualquer maneira, inverte periodicamente. Coloquei aqui a representação gráfica, olha só, ela está num valor aqui intermediário, aí ela assume um valor máximo, vou escrever aqui, ó, um I máximo, e aí agora ela vem, a partir do momento que ela corta o eixo e passa para essa parte aqui de baixo do gráfico, ela mudou, ela inverteu o seu sentido. Então eu vou escrever aqui, ó, a partir do momento que ela corta esse eixo, ela inverte o sentido. Gente, o que isso aqui te lembra lá em cinemática? Mesma coisa, né? A partir do momento que o eixo do gráfico V por T, a partir do momento que o gráfico cortava o eixo do tempo aqui num gráfico V por T, isso se representava, né, a inversão do movimento, a inversão da velocidade. Aqui é a mesma coisa, gente. Então, ó, ele vai estar lá para uma intensidade máxima, aí corta ali, inverte o sentido e vai para deixa eu botar melhor aqui, e atinge uma intensidade mínima. E aí volta a crescer, volta a inverter o sentido e de novo atinge aqui um I máximo e vai oscilando o tempo todo dessa maneira. Aqui nós temos de novo uma outra representação. Cuidado que quando eu fiz essa representação parecida aqui, ó, para corrente contínua e pulsante, não é a mesma coisa, gente. Perceba que aqui está no mesmo sentido. Como é que a gente verifica isso? Numa mesma parte, num mesmo quadrante do gráfico. Aqui, ó, ela passou para baixo. Isso significa que inverteu o sentido, tudo bem? Só que, gente, inverter o sentido, né? Como é que a gente visualiza isso lá no elétron? É assim, ó. Você tem aqui um fio condutor, isso aqui é um fio condutor, tá bom? E esse fio condutor, ele possui ali alguns elétrons livres que vão constituir a corrente elétrica. Esses elétrons, ora estão indo para a direita, ora estão indo para a esquerda. Então, eles ficam nesse movimento oscilante, constituindo a corrente elétrica alternada ou corrente elétrica alternante. Onde a gente encontra essa bodega? Em linhas de transmissão, por exemplo. Nas torres de transmissão, nós temos corrente alternada, né? E também encontramos essas correntes alternadas aqui, ó, na nossa instalação elétrica residencial. Tudo isso aqui passa por corrente elétrica. Então, veja que os circuitos retificadores, eles também vão converter essa essa corrente elétrica alternada em uma corrente contínua e constante. Porque quando você liga aqui, ó, na instalação elétrica da sua casa, que é uma corrente alternada, e aí agora a gente já pode, ó, colocar aqui, ó, uma corrente alternada, ela vai ser convertida em contínua e constante pelo retificador, pela fonte ali do seu carregador, que são esses dispositivos aqui, tá bom? Então tudo isso aqui, ó, corrente alternada. E aí você já deve ter visto, né, alguma coisa assim, não sei se você já viu, né, mas você pode já ter lido, por exemplo, que a sua corrente ela tem um certo valor, a sua DDP ela tem um certo valor, aqui ó, DDP, por exemplo, lá na tomada, né, de 220 volts. E acompanhada desses valores nominais, pode ter vindo assim, ó, frequência de 60 Hz. Aí você se pergunta, meu Deus, a corrente tem uma frequência de 60 Hz? Isso. O que isso significa, né? Aqui, ó, gráfico da intensidade pelo tempo, ao longo do tempo. Isso significa que em um período, em um ciclo completo, em um período, ó, um T, lembra do período Tzão lá da cinemática?
Em um período, nós temos que esse período, né, ele seria representado aqui, ó, por 1 sobre 60 segundos, ou seja, 1/60 do segundo. Você pegou 1 segundo e dividiu por 60, gente. É um número muito pequenininho, né? Não dá nem para contar nos nossos padrões antropomórficos. Então, nesse pequenino intervalo de tempo, a corrente ela oscilou 60 vezes, gente. É a mesma coisa que eu dizer que houve 60 ciclos, 60 idas e voltas em 1 segundo. É muito rápido, né, gente? Impressionante. O elétron ele faz esse zigue-zague, esse vai e volta 60 vezes em 1 segundo. É muita coisa, meus amores. Beleza? Então esse é o significado. Para terminar a nossa segunda parte, trago aqui para vocês mais um princípio. Falei que era muita coisa, né? O princípio da continuidade da corrente elétrica. Ainda que você tenha um fio que ele mude aqui a sua largura, isso não vai alterar em nada o valor, a intensidade da corrente elétrica. Então, ainda que você tenha uma área 1 maior do que uma área 2, o valor da corrente ali, a intensidade dela, o valor algébrico vai ser igual. Ela permanece, é o princípio da continuidade. Isso acarreta uma coisa muito interessante, né, que a gente vai utilizar muito em associação de resistores. Quando você tem um fio que ele é dividido aqui em bifurcações, trifurcações, dividido em alguns caminhos, a gente vai chamar isso aqui, ó, de um nó. A gente vai voltar nessa ideia lá em associação de resistores. E quando isso acontece, a gente tem que a soma das correntes que vão caminhar por essas bifurcações tem que ser igual, né? Tem que dar o valor da corrente total. Nesse caso aqui, I1 mais I2 dá a corrente total. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui. Um até logo. Valeu!